Bom, meninas, hoje nós vamos falar sobre a observação e a escrita dos relatórios avaliativos. Como nós já havíamos conversado antes, o primeiro passo é a escolha da ferramenta que vocês vão utilizar para anotar as observações de vocês. Meninas, esse passo ele é muito importante, porque senão vocês vão chegar lá no final do semestre, vai chegar a hora de vocês fazerem os relatórios e aí vocês não vão ter subsídios para a escrita desses documentos. Por isso que eu trouxe aqui para vocês relembrarem algumas possibilidades. Olha, vocês podem utilizar as tabelas, que nós já havíamos conversado sobre isso. Lembra que em 2021, na formação que nós tivemos com a Escola Aroeira, eles trouxeram até um modelo de tabela bem interessante. Nós também já falamos sobre alguns modelos específicos. Tem também o caderno de registro, aqueles que vocês falaram, sabe? Que você pode escrever o nome de um aluno em cada página e aí você vai colocando. Os próprios documentos em Word, PowerPoint, com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, que a gente consegue inclusive utilizar tanto no celular quanto nos netbooks, com o próprio gravador de áudio em que você vai falando e os próprios programas vão transcrevendo a sua fala, que depois você não tem mais nem o trabalho de transcrever. Gente, hoje em dia a tecnologia ela está muito avançada e nós temos que usar tudo isso ao nosso favor. E nós temos inclusive hoje a inteligência artificial, que por exemplo, você gravou e ele transcreveu. A inteligência artificial hoje em dia nos ajuda inclusive na revisão ortográfica, na revisão dos textos. Meninas, vamos utilizar tudo isso ao nosso favor e otimizar a nossa vida. E o Padlet também, nós já chegamos até montar um Padlet em hora atividade, para vocês verem como que era. Enfim, pensem, relembrem tudo isso, e quem ainda não escolheu uma ferramenta de registros, vamos lá, hein? Já passou da hora da gente escolher, mas nunca é tarde. E aí a gente chega no ponto que nós falamos que iríamos conversar hoje, as pautas de observação. E aí a primeira coisa que eu trago para falar para vocês é: quem observa tudo não observa nada. Portanto, é muito importante vocês decidirem quem vocês vão observar e o que vocês irão observar, porque senão vocês vão estar sempre olhando para a mesma criança, porque a gente sabe que tem algumas crianças que se destacam e outras que a gente às vezes acaba passando despercebido, por isso a importância da forma de registro, porque aí se você tem lá o seu registro organizado, você percebe que de repente algum aluno não tem registro, tá com pouco registro, você vai olhar para aquele aluno. E aí, o que você quer observar? Bom, nos slides seguintes, eu já vou trazer alguns exemplos e algumas possibilidades do que observar. Mas é importante, e aí vocês vão ter tempo para pensar sobre isso hoje, pensar nas perguntas que vocês querem fazer. Eu lembro que a gente falava muito, será que a criança já está escrevendo o próprio nome? Ela escreve isso como? Com o apoio da plaquinha, sem o apoio da plaquinha? O que que ela já aprendeu? O que que ela consegue fazer, né? Então, vamos pensar sobre tudo isso. E aí eu trago aqui algumas sugestões da professora Yara Oliveira. E aí a primeira coisa que ela fala aqui sobre a regularidade, né, de você observar o aluno. Então, por exemplo, eu tenho lá a Mariazinha. A Maria, assim como todos os outros, eu tenho que ter uma frequência. Então, eu vou selecionar 3 alunos para observar hoje, mais 3 amanhã e 3 amanhã. E aí eu chego lá no final da quinzena, eu percebo que, nossa, eu não observei ainda nos últimos dias o João. Aí eu tenho que parar para observar o João. Olha, eu fiz uma pauta de observação que eu queria saber, eu queria perceber se as crianças sabiam determinada coisa, eu não consegui observar se o João sabe isso. Peraí que eu vou parar para olhar o João. Tá vendo como é importante ter esses registros organizados? Porque senão, naquela loucura de dia a dia, e nós sabemos, gente, como está uma loucura. Se a gente não tiver isso organizado e estruturado, vai passar despercebido. A gente não vai conseguir observar nada, a gente só vai no mecânico, só apagando incêndios e fazendo. E aí vai chegar a hora de escrever os relatórios, e aí, o que? O que escreveremos? Mas vamos lá. Então, segundo a professora Yara Oliveira, o que você deve avaliar?
Bom, a primeira coisa, as competências e as habilidades, que aí é aquilo que a gente estava falando agora. A criança escreve próprio nome, enfim, e aí vocês vão ter um tempinho agora para vocês conversarem entre vocês e de repente pensarem que competências e habilidades vocês querem avaliar aí das crianças, observar das crianças nos estágios 1 e 2. Segunda coisa, observar algum dom ou algum talento que a criança esteja desenvolvendo e registrar isso, né? Porque assim, nós temos as pautas de observação, né? Aquilo que a gente vai colocar, mas às vezes acontece alguma coisa em alguma situação, em alguma fala, e a criança traz alguma coisa, e você fala, gente, olha, isso não estava previsto, mas aconteceu, e aí você registra. Você registra porque isso vai ser evidenciado, né? Algum dom, um talento, enfim. Terceira coisa, alguma necessidade específica que precise de maior atenção ou intervenção com maior frequência. De repente é uma criança, assim, que ela tem uma necessidade específica, assim, que é uma criança que está com muita dificuldade em relação à interação social, que ela está com muita dificuldade em relação à autorregulação. Então, vamos registrar sobre isso, como que a gente vai fazer para quais serão as intervenções que nós faremos para contornar essa situação. Bom, 4. A forma com que a criança lida com as suas emoções e com as emoções dos outros. E aí eu nem vou me fixar tanto aqui, porque mais para frente a gente vai ter alguns exemplos práticos, e aí a gente vai retomando sobre isso. Mas vejam que são coisas assim, pontos que a gente pode já ir colocando aí nas nossas pautas de observações, né? As estratégias que a criança utiliza para compreender e agir. De que forma essas estratégias estão evoluindo? Então, de repente, a criança quer alguma coisa, ela quer um determinado brinquedo que está com outra criança. Como que ela faz para conseguir isso que ela quer? É aquela criança que chora, é aquela criança que bate, é aquela criança que já tem um poder de persuasão e ela mesma vai lá e resolve os conflitos dela? Enfim, né? E o número 6, o desenvolvimento global de acordo com o que é o esperado para a faixa etária, né, que é o fechamento ali do relatório, certo? Bom, sigamos. A estrutura do relatório. Para falar sobre a estrutura do relatório, eu vou utilizar como referência com vocês o memorando número 55. Vocês observaram, meninas, que eu não estou lendo os slides com vocês, a gente está aqui conversando, mas aí depois vocês podem fazer a leitura, tudo certinho, tá bom? Desculpa, eu falei o memorando 56, né? Na verdade é o memorando número 55, ele é do ano passado. E lá no memorando número 55, e também outras estudiosas que estão debruçadas sobre a escrita de relatórios, documentos avaliativos, elas falam sempre que a avaliação do processo de aprendizagem ele é sobre o próprio educando. Nunca é comparando o educando com as outras crianças, certo? E aí o relatório, ele é para indicar as aprendizagens das crianças e aquilo que já foi construído ao longo desse período, né? No caso, agora nós estamos falando ao longo do primeiro semestre. No primeiro parágrafo do relatório, olha lá, já vamos pensando nisso. No primeiro parágrafo do relatório, devem ser apresentados os objetivos gerais da turma. Então, o que foi feito, quais eram os objetivos, né? Os projetos que estão sendo trabalhados, as aulas, o que está acontecendo na escola, o que aconteceu no primeiro semestre, enfim. E aí, nos parágrafos seguintes, vocês vão abordar o desenvolvimento do educando, enfim, fazendo aquelas questões que a gente acabou de falar das pautas de observação. Além disso, e aí isso consta lá no memorando 55, o relatório ele deve ser escrito em linguagem formal, evitando abreviações, gírias e erros ortográficos. Gente, essa questão dos erros ortográficos parece bobo, né? A gente fala, ai, professor, mas acontece, gente. Infelizmente ainda acontece. Mas foi como eu disse lá no início, vamos utilizar as ferramentas, as inteligências artificiais ao nosso favor. Gente, o que são as inteligências artificiais? Agora que eu descobri uma certa inteligência artificial que tá ficando famosinha por aí, ela é maravilhosa para revisão de texto, gente, é sério. Olha, quem
começar a fazer uns testes e utilizar ela aí na revisão ortográfica dos relatórios, não tem como dar errado, não tem. Ainda continuando em relação ao memorando 55. Os relatórios, de maneira nenhuma, eles devem assumir características seletivas e classificatórias. Então, termos como excelente, ótimo, satisfatório, eles não devem ser utilizados. E parece uma coisa simples, mas vira e mexe, eu encontro nos relatórios assim, o aluno se relaciona bem com a turma. Gente, o que é se relacionar bem com a turma? Esse bem, ou um bom, ou um ótimo, ele é um termo seletivo e classificatório. Então, vamos tomar cuidado com isso. Ao invés disso, aí ele fala que a criança, ela está em processo de transitoriedade, ele é um ser que está em formação. Então, nós devemos optar por verbos que transmitem essa ideia, né? Então, a criança demonstra ser, a criança aparenta, ela mostra-se, ela encontra-se. E aí, falando nessa questão da criança relaciona-se bem com a turma, nós vamos ter alguns exemplos ali na frente. Mas o que é esse relaciona-se bem? Esse relaciona-se bem para mim pode ser uma coisa, para outra professora relacionar-se bem pode ter uma conotação totalmente diferente. Então é aí que a gente vai colocar, por exemplo, aqui, ó, o João demonstra se relacionar assim, assado, e a gente vai descrever como que ele se relaciona. O relatório é para descrever o que acontece com a criança, como que a criança tá. Não é para a gente dar a nossa opinião, se isso é bom ou se isso é ruim, certo? Vale a pena lembrar, e aí aqui eu trago algumas dicas do Insta da Val, da Interagiarte. Gente, vocês estão vendo que eu estou trazendo várias dicas de perfis do Instagram? Tecnologia ao nosso favor, gente. A professora Yara Oliveira foi a professora Letícia da nossa escola que indicou. Tem vários perfis hoje em dia falando sobre isso, e assim, de uma forma clara, da nossa realidade, do chão da escola, que dá pra gente ir a fundo nisso com uma leveza, com uma tranquilidade, que vale a pena. Então vamos aqui, olha. Não se esqueça, quando for escrever os relatórios, da singularidade das crianças, né? De caracterizar a individualidade de cada um, lembrando que elas são únicas, de revelar a identidade da criança e que elas têm as suas particularidades. Como que vocês vão fazer isso? E aí aqui a professora Valéria dá dicas de como fazer isso, dando exemplo de situações, contextualizando os momentos, narrando sobre as interações, as relações e as brincadeiras e evidenciando as suas falas de forma evidenciando as suas falas e as formas de expressão e comunicação. Tá ok, né? Aí agora é a hora do vamos ver. Ok, mas e na prática? Bom, agora é a hora que a gente vai para a prática, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos que eu peguei lá do perfil da Luá, do Mural da Pedagogia, mas viu que eu já fiz questão de deixar aqui destacado para vocês, né? Veja alguns exemplos, mas lembre-se, são apenas exemplos, pois as crianças são únicas e os relatórios eles são autorais, ou seja, vocês aqui vão escrever os relatórios aí de vocês, né? Mas vamos lá. Como escrever no seu relatório? Então, vai lá. Eu quero escrever que uma criança é participativa. Então, eu posso escrever assim, olha. Ao longo do semestre, o fulaninho, ele realizou as propostas relacionadas ao nosso projeto de turma com entusiasmo com entusiasmo nas situações, e foi quando lá, 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 lá. Meninas, olha só, nós já estamos aqui chegando a 15 minutos de vídeo. Eu não quero tomar todo o nosso tempo de atividade e, como eu disse, esses slides serão disponibilizados para vocês. O mais importante que eu queria trazer era aquela reflexão inicial e olha, aqui eu vou trazendo mais assim exemplos. Quando eu quero escrever que a criança mostrou facilidade no pensamento matemático e aqui ela traz, né, alguma coisa nesse sentido. Quando eu quero escrever que a criança apresentou dificuldade na coordenação motora fina, se eu quiser escrever que a criança aprecia momentos de leitura compartilhada. Aqui, olha, eu já trago
exemplos lá da Kathleen Granado, é um outro perfil no Instagram, vocês vão observar que elas têm estilos de escritas diferentes, pois como eu disse, o relatório é autoral. Ambas, olha, são mestres e doutoras em educação, eh, tem a vivência de chão de escola. A Luá, que são das propostas anteriores, ela é até hoje ela é coordenadora pedagógica. Então, olha só, aqui, esse da Kathleen eu gostei muito porque ela traz essa questão de, ao invés de escrever que o fulano que a gente vê muito nos relatórios, não é participativo na sala de aula, ela coloca aqui ao lado. Como que eu escreveria, ao invés de escrever isso, como que eu escreveria isso, utilizando, fazendo tudo o que foi falado nos slides anteriores. E aí ela vai fazendo isso em todo esse movimento, olha, Felipe apresenta uma ótima motricidade. Como que eu ampliaria isso para chegar naquilo lá que foi falado nos slides anteriores? Camila fala muitos palavrões na escola. Ao invés de escrever só isso, como que eu faria para contextualizar isso? E aí tem vindo vários exemplos, tá vendo? E aí é isso, meninas. Eu vou deixar agora para vocês pensarem nas pautas de observações, o que vocês vão querer observar das crianças. Deixo aqui, depois vou mandar esses slides para vocês darem uma olhadinha com mais calma nesses exemplos. E nós vamos conversando mais sobre. Combinado? Até mais. E vamos que vamos trabalhar.